Estamos de volta para continuar te auxiliando no desenvolvimento das atividades aí. Agora nós vamos falar de dois fenômenos que ocorrem com as substâncias, tá? É o fenômeno físico e o fenômeno químico. O que é um fenômeno físico? Para a gente diferenciar do fenômeno químico. Fenômeno físico é quando a matéria ocorre a mudança da matéria e não altera a estrutura da substância, ou seja, a fórmula permanece a mesma. Tá? Então, se eu pego a água gelo, eu vou mudar a água líquido, né? Sólido, líquido. Então, eu tenho um fenômeno físico. Tá? Aí nós temos alguns exemplos. Né? Quando a gente está escrevendo com um lápis, por exemplo, quando o açúcar dissolve dentro da água, quando o vidro quebra, né? Ou então eu corto uma madeira, certo? Quando a chuva é formada. Então, são fenômenos físicos. E o fenômeno químico? Quando ocorre, sim, a mudança na estrutura também dos elementos envolvidos, das substâncias envolvidas. Né? A evidência disso, por exemplo, a liberação de um gás, né? A queima de um combustível, a mudança de cor em um experimento, por exemplo, a mudança dos reagentes, né? A mudança da temperatura, por exemplo. Então, isso são fenômenos que não voltam a ser igual. Por exemplo, se eu pegar um palito de fósforo e riscá-lo e deixar ele queimar, significa que ele não vai voltar ao que era antes. Tá? Por exemplo, a fotossíntese, né? A digestão. Eu faço digestão de algum alimento. Ele vai voltar a ser aquele alimento que eu ingeri antes? Não. Então, isso dá para a gente comparar um com o outro. Né? Já o fenômeno físico, não. Se eu pegar a madeira, recortar ela, e de repente, lá no final, eu vou ter a mesma madeira. Né? E, naturalmente, isso é fenômeno físico e fenômeno químico. Tá? Então, a diferença um do outro está na sua estrutura. A sua estrutura. Mudou a estrutura, é fenômeno químico. Não mudou a estrutura, é fenômeno físico. Tá? Ainda mais para frente, a gente vai fazer as atividades. Né? Pode passar aí para mim, por favor. Aí nós vamos passar já para as atividades, porque isso aí é muito simples de entender. Reflita sobre o que aconteceu até aqui nos testes de seus conhecimentos. Aquecer uma panela, acender fósforo, ferver água, queimar açúcar e fazer gelo. Então, dentre desses acontecimentos aí, quais são os fenômenos físicos? Quais são os fenômenos químicos? Tá? Então, é muito simples. Relembre daquilo que nós acabamos de falar. Mudou a estrutura? Fenômeno químico. Não mudou a estrutura? Fenômeno físico. Tá ok? Passando à próxima atividade. A reflexão da luz nas águas onduladas pelos ventos, lembra-me os cabelos sendo armados, né? A chama de uma vela confundia-se com os olhos. Desolado, observa-se o gelo derretendo em seu copo e, ironicamente, compara-se ao seu coração. Com o passar do tempo, começou a sentir-se velha tesoura enferrujada no fundo da gaveta. Agora, preste bem atenção. Analise o contexto, os textos acima, e especifique qual a transformação ocorrida em cada situação, justificando sua resposta. Vale dizer que está sendo sublinhado lá na atividade que a gente viu aí, tá? Então, esse sublinhado vai te dar uma noção do que é físico, químico e assim. Assim a gente justifica, e tem que justificar também, tá bom? Certinho? Aí vem cada letra, você justifica. Atividade 2. A química está presente em nosso cotidiano sob variadas maneiras. Exemplifique e explique situações do seu cotidiano em que você perceba os fenômenos físicos e fenômenos químicos. Então, é só lembrar daqueles exemplos que a gente acabou de citar aí. Considerando as transformações, a água líquida
é obtida a partir do gelo ao fornecer energia na forma de calor. Aí tem a energia de um para o outro. As chuvas ácidas transformam a superfície do mármore de estátuas gregas em gesso macio, sujeito à erosão. Então aí tem um fenômeno ocorrendo aí, tá? Lembrando que chuva ácida aí é a chuva, é a água da chuva passando pelos gases que emana na coisa. Uma porção de ferro interage com oxigênio em presença de umidade, transformando em ferrugem. Então, é correto afirmar que os fenômenos ocorridos são identificados, respectivamente, como? Então, quer dizer, você tem que ser, desde o primeiro lá até o outro, ser a sequência certinho, tá? 1, 2, 3, tá bom? Certinho? Atividade 4. Identifique os fenômenos ocorridos e justifique a sua resposta. Então, você identificou, por exemplo, físico. Então, você vai pôr por que ele é físico, tá bom? Certinho? E qualquer dúvida, é só pesquisar, é só ver os vídeos e, caso você precise de ajuda, é só entrar em contato com a gente. Obrigado.